de medicina, né? Que a gente entende que esse é o momento certo de começar a trazer novas perspectivas da medicina, né? Quando eles estão entrando na faculdade e tudo isso aí, professor. É um É. prazer enorme, uma honra enorme em tê-lo aqui, viu? Prazer, Ricardo. Então, é, que aspectos que você acha interessantes? Porque tem tantas pontas para começar esse Sim, assunto. Eu acho que espiritualidade, ele é uma área de muita complexidade, porque verdade. você tem espiritualidade ligada à religiosidade e crenças. Então você precisa conhecer antropologia, história das religiões, a antropologia das comunidades. Só o Brasil tem mais de 400 nações dentro do Brasil, que são quase 400 línguas, inclusive, que têm sua cosmologia própria, não é? Ah, nós temos as questões, podem ser abordadas sob o ponto de vista antropológico ou transcultural. O antropológico, você vai abordar o paciente ou a comunidade e vai conversar na forma como a pessoa ou aquela comunidade articula o raciocínio. A antropologia faz isso, do ponto de vista transcultural, você vai traduzir para alguma referência, normalmente ocidental, europeia, né? Vai traduzir aquilo, seria o aspecto transcultural. Depois existem as questões da relação cérebro-mente, não é? Esse é um território também. Então, tem toda uma anatomofisiologia sobre o assunto. Depois tem a fenomenologia espiritual. Você tem a meditação, você tem a oração, você tem a bioenergia, você tem os estados de transe, que inclusive entram no Código Internacional de Doenças, o F44.3. E aí, pronto, virou um instituto de, de tanta coisa, não é? Eu gosto muito do aspecto da origem das doenças, do ponto de vista da espiritualidade mesmo, para trazer uma quebra de paradigma de que as doenças surgem do corpo, da matéria, do corpo físico, porque a gente vive tratando apenas as consequências, né? E não tratando as causas que estão lá na mente, no espírito. Então, é uma visão que eu gosto muito de trazer para eles aqui, essa diferença, essa mudança de abordagem, para que eles comecem na faculdade percebendo que existem outras formas de pensar, a não ser aquela de tratar o paciente do ponto de vista material, né? Pedindo exames, dando remédio, e esquecendo de ver, por exemplo, a mente, o sentimento, os pensamentos, as emoções, essa abordagem mais, diria, até espiritual mesmo, né? É, Que é um universo grande também, bastante coisa aí. Mas deixo à vontade, professor Sérgio, tenho certeza que tem um cabedal enorme de conhecimento aí, e tudo que nos falar vai ser muito proveitoso. é, tem a questão da psicossomática, né? A psicossomática, ela estuda as relações entre as emoções, os significados e o processo do adoecer, né? A questão é onde é que entra o espiritual na questão, não é? Porque quando você fala do espiritual, às vezes é difícil fazer um discernimento com religiões, não é? Pode até ser sob o ponto de vista religioso, mas não é necessariamente envolvendo o assunto religião, porque espiritualidade é a essência da pessoa, a essência do ser, a essência da coisa, não é? E
E essa essência, a gente pensando do ponto de vista gestáltico, né, é uma é maior que a soma das partes. Por exemplo, um cachorro. Pode ser que alguém de vocês tenha um cachorro. Como é que chama seu cachorro? Sei lá, Totó, não é? Se tiver um cachorro melhor que o seu Totó, a gente troca. Aí você fala: "Não, o meu cachorro não é só um cachorro, ele é o Totó". Então, se você for contar quais são as partes de um cachorro, o teu totó vai muito mais do que a soma das partes dele. É algo que tem algo mais, não é? Ou uma flor que você recebe de uma pessoa que você tem um affair, que você ama. Aquela flor, então eu vou te dar vou fazer o seguinte, você me dá essa flor que eu vou te dar uma outra flor mais bonita. Ah, não, mas eu quero a flor que eu ganhei do meu amor, não é? Então, mas espera um pouco, então o que que é aquela flor? Bom, aquela flor ela é a o caule, as folhas, as pétalas. Não, não é só isso, é a flor que eu ganhei do meu amor, não é? Então, essa outra parte, ela é muitas vezes mais importante para a pessoa do que a própria estrutura do objeto, vamos dizer assim, não é? Eh, que O que que é o espiritual? É essa essência maior que a soma das partes, não é? Que mexe bastante com a nossa sensibilidade, que você sente no seu coração. E essa é uma experiência subjetiva. Hã, a descoberta do ser essencial que você é um processo de autodescoberta. É é uma é um processo singular. Só você pode se descobrir assim, ninguém pode fazer isso por você. Nem a ciência não pode, ela não tem como, porque por mais que se descubra, sei lá, a essência do espírito no laboratório de pesquisa, isso não vale de nada se você não se descobriu assim, não é? Se você não tem essa percepção de si. Então esse espiritual é essa essência, não é? Eu não sei, eu não sei, isso pode parecer paradoxal, se essa questão do espiritual deve ser entregue para a ciência. Porque você pode acabar entregando, hã, experiências da natureza que você deve viver por você, na mão de um grupo de pessoas, não é? Que vão dizer se aquilo é verdade ou não, e você fica esperando para você se certificar, quem você é, não é? Então, quando a espiritualidade entra na universidade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que, não haja apropriação de um saber que você precisa ter pela sua experiência. E de repente você não pode entregar para um grupo, de pessoas a aferição daquilo que é representativo da tua própria existência, não é? Então, talvez a espiritualidade na universidade pode se valer da ciência para trazer conceitos que podem te auxiliar nesse processo de autodescoberta, mas a responsabilidade é singular, ela é subjetiva sua. E talvez a construção de uma pedagogia de autodescoberta, não é? Talvez a disciplina medicina, espiritualidade, saúde, devesse ser uma pedagogia de autodescoberta. Até porque você não vai enxergar na outra pessoa a essência espiritual dela, se você não está enxergando isso em você, por falta de referência, da própria referência subjetiva, não é? Eh, então eu talvez na medicina ou nas áreas de saúde, deva existir um espaço para a seguinte situação:
Quando você fala de ciência, você fala de observação da natureza. Mas quando você fala dos alunos da faculdade, você fala dos seres que observam a natureza. E então um cientista é um observador da natureza. Se você se coloca nessa posição, quem observa você, não é? Quem te quem descobre o observador, se não é um processo de autodescoberta? Então, é uma questão a gente precisa olhar com um certo cuidado a apropriação do tema pela ciência, né, como a natureza. É engraçado isso, outro dia eu estava ouvindo um Chavante falar, e ele dizia o seguinte: "É, pode ser que nós sejamos minorias. Eu não me percebo como minoria, porque eu sou a natureza. E a natureza é imensa. E eu me percebo dessa forma, porque eu me percebo como sendo a natureza, né. E o que acontece é que, muitas vezes nas universidades, nós nos colocamos como consumidores da natureza, e não como parte dela. Então, o que que acontece? Nos colocando como consumidores da natureza e não como parte da natureza, nós nós entregamos para a ciência, para um grupo de pessoas, a percepção daquilo que devia ser uma experiência de cada um. Então essas coisas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, não é? De não perder de vista a necessidade de você não perder de vista que você tem o direito de se perceber e perceber a natureza de acordo com a sua singularidade. E perceber a natureza é a única forma que você tem de captar os algoritmos divinos da vida. Só tem um jeito de você perceber a divindade, a luz divina, é percebendo a natureza e se percebendo como parte dela. Sem essa referência, nós perdemos a cognição cósmica. Então a gente olha o relógio, mas não olha as estrelas. Um um habitante das savanas africanas sabe que existem leões na proximidade pela proxi pelo padrão das estrelas. Fala: "Como ele olha as estrelas e sabe que existe uma leões aqui na proximidade?" Bom, ele viveu olhando as estrelas. Isso desenvolve um tipo de cognição que nós não temos, porque a gente olha o relógio e as estrelas a gente lê nos livros. Então, ah, ou apaga as estrelas do céu, não é? Então, vamos dizer assim, eh, a gente precisa de, talvez, quando fala de espiritualidade, pensar numa epistemologia. Epistemologia é uma representação da filosofia que estuda o método de acesso ao conhecimento. Como você acessa o conhecimento. Então, cada um tem um jeito de acessar o conhecimento, não é? Mas, na verdade, quando se fala de espiritualidade, o conhecimento ele é inútil. A gente precisa de sabedoria, que é a vivência do conhecimento. Porque se você tiver só conhecimento espiritual, sem a sabedoria, isso não é espiritualidade, não é? Porque a palavra sabedoria vem de sabor, e é experimentar. Então, a metodologia de acesso ao saber espiritual
ela é diferente. Você pode conhecer a fisiopatologia da sífilis ou de uma pneumonia, mas espiritualidade você precisa ter sabedoria, senão não vale de nada. Então esse assunto, ele é muito delicado, muito paradoxal, e a gente precisa tomar cuidado para não achar que a ciência pode ostentar autoridade sobre o assunto, porque isso não é uma função da ciência, ter domínio e autoridade sobre um assunto que diz respeito às experiências que você deve passar, e o seu processo de autodescoberta, né. Enfim, então eu tenho essa ideia. Outra outra questão é até outro dia eu estava lendo sobre as escolas literárias, por uma curiosidade, sabe, lembrar das coisas da escola, né. E aí eu fiz uma pesquisa, assim, na inteligência artificial. O que que é o barroco? O que que é o romântico? As coisas que eu tinha aprendido nesse assunto. E aí eu estava lendo sobre o barroco. Então o barroco é assim, é o bem e o mal, é o claro e o escuro, são as polaridades. Eu falei: "Engraçado, eu acho que a gente ainda vive o barroco". E, e que história é essa que nós passamos pelo período romântico, depois passamos pelo realismo, depois modernismo, e a gente ainda está no perdão e na culpa, no bem e no mal, nas polaridades, o céu e o inferno. No barroco, as preocupações são o céu e o inferno. A gente ainda vive esse. Eu achei engraçado isso. Falei que, nossa, eu preciso parar um pouco para pensar. Mas, na verdade, essa vivência dual, ela é um problema. Porque é o seguinte, nós precisamos de vencer essa dualidade, e eu vou explicar por quê, e onde é que eu vou chegar. O bem e o mal. Qual é que é o ponto de convergência entre o bem e o mal? Onde o bem e o mal se encontram? No aprendizado, não é? O mal seria a sombra, o bem a luz. Não há sombra sem a luz. Não há sombra no escuro. Só há sombra onde há luz. Então, a luz, representando o bem, é a, a semeadura. E a sombra, representando o mal, é o solo a ser semeado. Como é que você semeia? Você enterra a semente ao abrigo da luz. A semente, ela precisa estar no escuro e no podre. Senão ela não apodrece a casca para liberar o meristema e fazer surgir a planta. Então, o bem e o mal são a faceta de um processo do viver. Se nós trazemos luz, nós trazemos sombra. Significa que nós temos a semeadura e o terreno onde vamos semear. E isso não é uma dualidade, é é um movimento único, é um processo único. Então, essa é uma questão. A tristeza e a alegria, o aprendizado. O que vale uma tristeza se não assimilarmos
a experiência e os significados. O que vale a alegria se não assimilarmos os significados e aprendermos? Não vale de nada. Tanto faz se eu estou triste ou estou alegre, desde que eu aprenda. Como dizia o poeta, para citar um exemplo, não é? Amar o perdido torna confundido este coração. Como pode o ouvido contra o sem sentido o apelo do não? As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. E de repente, uma perda se tornou uma memória, e aquela memória a beleza dela, não é? Então, qual é o ponto de convergência entre a tristeza e a alegria? É a poesia, é a assimilação, é o aprendizado. Não tem dualidade. Nós temos possibilidades de uma experiência de aprendizado e de assimilação. Aí eu vou chegar onde eu gostaria de chegar. Saúde e doença. O que é a doença? Aí eu vou jogar, antes de me arvorar em dar uma opinião, eu queria ouvir de vocês o que é doença. O que você acha? Não importa, não precisa trazer as coisas dos livros, traga o que você acha que é. Vai lá, meninos, falam o que vocês pensam aí, contribuam para a aula. Quiserem escrever aqui, pode. Quiser falar, qual a ideia de vocês de doença? Não precisa ser coisa de livro, vamos fazer uma experiência de reflexão. Pode falar? Assim, Pode. pessoalmente, eu acho que doenças são perturbações, talvez. Aí pode ser em diversos níveis, né? Pode ser no nível espiritual, pode ser no nível físico, no nível mental, alguma coisa que tá te perturbando, te tirando do seu equilíbrio e do seu estado de bem-estar, né? Lívia, um passarinho apertado no ovo, ele quebra o ovo, é doença? Não, é um processo de transformação, né? E é um desequilíbrio. Contradição. O que é doença? Disseram lá também, o Jefferson falou lá, disfunção, alteração. Uma larva se torna uma borboleta. Então a larva se quebra, se desfaz, surge a borboleta. É uma doença? Você Mas sabe? talvez. É que eu não sei se é uma doença, mas poderia ser uma perturbação momentânea para trazer uma coisa boa. Então, não necessariamente uma doença, pode ser algo ruim, não sei, talvez isso. Esse Você sabe desequilíbrio, né? por Não quê? sei. Eu vou explicar por que vocês estão com dificuldade de definir uma doença. Eu vou explicar por quê. Isso é intuitivo de vocês. Tá? A natureza, ela é essencialmente colaborativa e compensatória. Tá? É importante, às vezes, a gente rever um pouco da história da ciência. Quando o avô do Charles Darwin patrocinou o empreendimento de Charles Darwin e Russell Wallace para as pesquisas da evolução, então ele manda o neto dele, o Darwin, e financia, né, para vir aqui para o Brasil, para Galápagos, no Equador, e o Russell Wallace para Polinésia, num plano que foi discutido nas reuniões espirituais druidas. E o plano era provar que o negro e o branco são a mesma raça. Preto e branco são a mesma raça. Esse era o objetivo para fundamentar a abolição da escravatura. Então, cria-se todo um processo de estudo da evolução até chegar na evolução do homem e prova-se que preto e branco são a mesma raça.
E então, o Charles Darwin e o Russell Wallace, os dois foram convocados pela Royal Scientific Society de Londres para receber um prêmio de mérito científico, os dois. Entregue os prêmios, o Russell Wallace pergunta publicamente ao Darwin: Darwin, você não vai explicar as matrizes espirituais da evolução, conforme nós estudamos? E, a partir dessa observação, o Russell Wallace é cancelado. Ele não deixou de receber o prêmio, mas ele é cancelado. O Museu de História Natural de Londres não tem a estátua do Russell Wallace, tem do Charles Darwin. Mas há uma questão. Russell Wallace, ele sustentava uma visão espiritual a respeito da evolução. E essa questão fez com que ele tivesse uma visão sistêmica mais angulada, melhor angulada. Sem a visão espiritual, Charles Darwin acaba enxergando que na natureza a evolução se dá porque vence o mais forte. E o Russell Wallace, a partir de uma visão sistêmica mais bem angulada, observa que na natureza o que vence e o que funciona é a cooperação. Então, nesse caso, você não tem uma estrutura de seres mais importante ou dominante que outro. E é verdade. Se acabarem as minhocas, acaba tudo. Por quê? Você respira o ar, 78% do ar que você respira é nitrogênio. Mas esse nitrogênio não entra no seu metabolismo. Você vai absorver no seu metabolismo apenas 21% do ar que você respira, que é o oxigênio. Para onde vai o nitrogênio? O nitrogênio vai ser absorvido pelas raízes das plantas. E as bactérias fixadoras de nitrogênio vão trazer esse nitrogênio para o metabolismo da planta, para fabrico de proteínas. Só que o ar precisa entrar no solo para chegar até as raízes. Então você precisa afofar a terra. Quem que faz isso? Minhocas. Então, quem é mais importante? É o ser humano ou as minhocas? Porque se acabar o ser humano, a natureza agradece e cresce verde. Se acabarem as minhocas, acaba tudo. Por que isso? Porque a natureza funciona por um sistema colaborativo. Bom, e o seu corpo? Bom, o seu corpo, a maior parte do seu corpo não tem o seu DNA. Simplesmente porque quase 70% do seu corpo é água. Depois, os outros 20% numa estatística grossa é areia, que são seus ossos. Depois, a maior parte das suas células são bactérias. O Escherichia coli do intestino, Streptococcus epidermidis da pele, Streptococcus salivares da boca, Bacillus de Dordrecht do trato urogenital. E depois uma parte menor são suas células, que têm o DNA. Mas só 2% do seu DNA é diferente de um orangotango. Bom, não bastasse isso, os seus ossos não se desenvolvem sem o campo gravitacional do planeta. O astronauta vai para a Lua, ele vai perdendo os ossos vão sendo absorvidos. Então, o desenvolvimento do seu corpo, ele está tão aderido ao campo geogravitacional que a gente pode dizer que esse campo geogravitacional é parte do seu corpo. A Terra é um órgão do seu corpo. E ocorre um fenômeno curiosíssimo.
A coordenação celular do seu corpo depende do ritmo, do tempo. Mas há uma questão. As múltiplas espécies da natureza, elas são como instrumentos de uma orquestra. Como é que é uma orquestra? O maestro está regendo a orquestra, à sua esquerda tem os violinos e as violas. À sua direita tem o violoncelo e o baixo acústico. Na sua frente tem os sopros e os metais. Mais adiante tem a percussão. Qual é a probabilidade do primeiro violino à esquerda do maestro tocar meio segundo na frente do violoncelo que está à direita do maestro, ou que o tambor toque meio segundo antes, já que ele está a quase 10 metros do violino? É muito grande a possibilidade de haver desencontros. Por isso que o maestro fica se descabelando ali. Ele não fica fazendo dancinha. Ele fica se descabelando, percebendo os avanços, os retraimentos do tempo, etc., para haver a coordenação da orquestra. Quem é o maestro da natureza que sustenta o ecossistema? É o céu. Esse céu é a lua, é o sol, são as estrelas. E nós temos um rastreador do céu. Todos os seres vivos têm um rastreador do céu, que é a glândula pineal ou algum órgão equivalente nos vegetais, alguma estrutura equivalente nos vegetais. Esse rastreamento é necessário para a coordenação do tempo. Todos são regidos pela mesma batuta, pelo mesmo tempo, cada um na sua diversidade, sustentando a unidade do ecossistema. E é por esse mecanismo que o seu cérebro capta o comando cósmico. E assim você tem o ritmo das células, da mitose celular, ritmos biológicos, circadianos, mensais, para que haja, nessa coordenação, para que haja o equilíbrio homeostático. Então, não só nós dependemos, o nosso corpo depende do campo geogravitacional, como também depende das estrelas. Bom, não precisamos ir muito longe. 98% do oxigênio que você respira é produzido por um ser unicelular. São as cianofícias do fitoplâncton, algas azuis, que num diálogo com uma estrela de quinta grandeza, chamada Sol, produzem um oxigênio que você respira. Bom, o seu corpo é um abraço da natureza. Você só precisa perceber isso. E essa natureza, ela ostenta os algoritmos divinos. O Yanomami acordou à noite, em plena Amazônia. O espírito da natureza disse para ele: você vai entrar na floresta para pegar uma planta medicinal que vai te servir de cura. E ele entra. Ele entra, procura e não encontra. Então ele senta, ele para e senta. Porque ele entendeu que a floresta fugiu dele. Os insetos, os animais, os pássaros fugiram dele. Ele senta e espera a floresta voltar. Mas a floresta volta e inclui ele. E ele se levanta de novo, já no ritmo da floresta. E a floresta entrega para ele a planta que ele precisava encontrar. A natureza ostenta os algoritmos divinos da vida. Na medida em que nós perdemos a percepção desse mergulho na natureza em que nós estamos e nos distanciamos dela, nós perdemos os algoritmos da vida. E na medida em que nós deixamos de olhar as estrelas, nós perdemos a sensação de pertencimento. Eu já não me localizo mais no mundo,
e trago dentro de mim um sentimento de solidão, de não pertencimento ao universo. Porque eu não desenvolvi a cognição cósmica daquele que observa a estrela e os seus movimentos no cotidiano, de sorte que você se sinta parte integrante do cosmos e do universo. E a humanidade sofre com o mais avassalador de todos os problemas, que é a solidão. E aí, há uma outra questão. A tua mente está inquieta. Ela não para, você tem dificuldades de dormir. Ou a ansiedade toma conta da sua mente. A tristeza, pensamentos, concepções. E você se sente uma péssima pessoa. Mas você não percebeu uma coisa. Ao observar os pensamentos que transitam na tua mente, você vai perceber que você não é os seus pensamentos e que você não é sua mente. Porque se você pode observar o que transita pela sua mente, você não é a sua mente, você é o observador dela. Quem é você? Bom, isso só você pode responder. Porque se existe uma consciência do universo, que conhece todas as equações que fundamentam o universo, dono do infinito do universo, você é dono do infinito da sua vida. E só você pode se perceber naquilo que você é. E essa é a sua experiência singular de descoberta da sua essência. Estamos falando de espiritualidade. Faz sentido? Bom, o que é doença? O paciente chega e o médico não percebe esses mecanismos compensatórios que são próprios da natureza. Se uma perna é fraca, a outra é forte. Se a pessoa é cega, ela ouve melhor. Se você tem uma disfunção de um lado, você tem uma potência compensatória de outro. Então chega uma dor, chega um desconforto, chega uma deficiência. E eu digo, olha, eu vou te dar um remédio porque você tem essa deficiência, essa disfunção. E todo dia você toma aquele remédio dizendo, eu sou doente, eu tenho uma disfunção, eu sou doente, eu tenho uma dor. Agora, se o médico te disser o seguinte, você está passando por uma experiência, a natureza está te pressionando nesse ponto que dói. Ela está tornando esse ponto disfuncional. Então, alguma potência migrou para outro lugar. Eu vou dar um fármaco para aliviar a disfunção, mas nós precisamos diagnosticar para onde a natureza está levando a potência sua. Porque esse processo é um processo da natureza que veio para chamar a tua atenção para possibilidades. Para o nascimento de novos horizontes da tua vida. E quando você, além do diagnóstico da disfunção, além do fármaco para aliviar aquela disfunção, você inicia uma pesquisa para encontrar o que a natureza está querendo de você, aonde está caminhando a sua potência e as suas possibilidades, você não tem mais uma doença, você tem um caminho. Por isso que medicamento em latim quer dizer caminho. E remédio quer dizer reencaminhar. E medicina é a ciência que encaminha. E na medida que eu deixo de exercer a doutrina médica e deixo de indagar a natureza,
eu construo a doença do meu paciente. Doença é uma concepção em cima de uma experiência. É uma concepção representativa do aprisionamento da pessoa em torno de uma disfunção. Uma disfunção em que eu não encontro significados. E por isso, eu crio o vórtice da doença. Mas na medida em que eu encontro significados, encontro horizontes, eu encontro um caminho. Medicar significa a estratégia do encontro do caminho. É diferente de oferecer o conforto do fármaco. E é esse conjunto de observação que é papel do médico ou profissional de saúde. Faz sentido? Vocês têm alguma dúvida nesse conceito? Pode falar, a gente pode fazer uma pausa para conversar. Fiquem à vontade de falar aí, gente. Reflexões maravilhosas, profundas, excelentes. Parabéns. É bom falar a verdade, Ricardo. É ótimo, é maravilhoso ouvir também. Muito bom ouvir. Vamos fazer. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver lá, o Jefferson. Doutor, dependendo da disciplina dentro da ciência medicina, fica difícil traçar um estudo racional e empírico nas questões de ciclos geoespaciais, lunares, circadianos, dentre outros conhecimentos. Como é possível delimitar isso para a academia? Olha, eu não sei porque eu não tenho esse ofício de delimitar nada para a academia. Eu tenho um compromisso com o meu paciente. Vamos dizer assim, o profissional de saúde, o médico, tem um compromisso com o paciente. E isso é uma questão, inclusive, legal. O médico está autorizado a proceder com o paciente para salvar a vida dele, um procedimento que, inclusive, não tenha tido comprovação científica. Aconteceu com um médico cardiologista, cirurgião cardíaco, abrindo o paciente, viu uma cardiomegalia imensa, sem contratilidade cardíaca viável para a vida. O paciente estava condenado. Sem saber o que fazer, ele teve uma ideia. Ele tirou um naco do coração, ele tirou um pedaço e costurou. O paciente voltou à vida. Ele fez um procedimento que não foi provado cientificamente. Por quê? Porque ele se valeu do conhecimento que o compromisso com o paciente é um fundamento primordial. Então, veja, quando você fala de um paciente, você fala de uma pessoa. E, na área de saúde, a pessoa é definida como um ser que tem dimensões. Dimensão biológica, psicológica, social, funcional e espiritual. E você não pode deixar de olhar as dimensões de uma pessoa, inclusive a história dela e o que ela acredita, e a concepção de mundo dela. E eu não preciso da academia para exercer esse direito do paciente ser ouvido. Mas eu não estou dizendo que não haja relevância da academia. Eu só estou colocando que se deve tomar cuidado para não enxergar na ciência e reproduzir novamente a Santa Madre Ciência e nós construirmos os dogmas e deixarmos de pensar e deixarmos de raciocinar. Não é? Todo estudo, vamos dizer assim, empírico, porque nem todo estudo empírico é necessariamente racional, não é? Porque faz parte do ser empírico, às vezes, jogar os dados. E jogar os dados, você entregou para o destino. Não sei qual é a racionalidade que tem nisso. Mas é uma possibilidade. Agora,
por exemplo, pegando o raciocínio que eu fiz agora, foi um raciocínio, foi uma instrumentalização racional através dos recursos do pensamento filosófico, não é? Então, agora, essas questões todas, geoespaciais, lunares, circadianas, são estudadas pela ciência. Inclusive, deu prêmio Nobel em 2017. Não é? Então, essas coisas são assuntos que você encontra nas publicações. Então, a academia tem estudado essas coisas tantas, e nós temos muitos estudos nesse campo, na fisiologia, na medicina molecular, enfim, nós temos esses estudos. Mas não é pelo fato de ter esses estudos que eu possa perder de vista essa coisa tão elementar, que nós estamos diante de uma pessoa, que é o paciente. Esse paciente tem uma história, a história dele tem o que ele acredita, e eu vou lidar com esse universo. Não é? Não quer dizer que eu não vou usar a ciência, mas a ciência está no meu bolso. Ela não é um altar. Não quer dizer que estando no meu bolso eu não deva respeitar. Respeitar. Mas é um pedaço. Por isso que a medicina não é uma ciência. Por que a medicina não é uma ciência? Porque ela lida com questões que a ciência não tem como lidar. Por exemplo, se não houver empatia, o paciente não fala para você a história dele. Simplesmente isso. E a medicina começa com a história do paciente, ele te falando. Se ele não te falar, você não começa. E para isso precisa de empatia. E empatia não é uma coisa abordável pela ciência. É um trânsito vivencial. Não é uma elucubração intelectual. Então, a medicina, ela usa a ciência como uma de suas ferramentas. E usa outros recursos, o olho clínico, a empatia do paciente, para complementar a sua ação terapêutica. Não é? Vamos lá. O Thaleson. Deixa eu ver. O Samira, tá bom, Samira. Thaleson. Então, o papel do médico seria não apenas tratar, mas ajudar a paciente a construir um caminho possível diante dela, sem reduzir o cuidado, o uso do fármaco. Eu acho que de certa forma sim. Porque tratar, o que é tratar, né? Tratar é você estabelecer uma estratégia para ajudar o paciente a encontrar o seu ponto de equilíbrio e sua referência existencial. Eu acho que tudo isso inclui. O fármaco é um recurso. A gente não pode confundir medicina com farmacoterapia. A medicina é maior que a farmacoterapia. E eu vou chamar de medicina é a psicologia, a odontologia, a enfermagem, toda a abordagem do paciente. Não é? Isso me lembra muito a saúde mental, porque às vezes conseguimos reduzir sintomas com medicamento, mas o sofrimento permanece. Se o paciente não consegue reconstruir significado e origem. Exatamente isso. Não é? A gente precisa de ter essa questão. A gente precisa entender o universo de compreensão de mundo do paciente e ajudar ele a localizar o que faz sentido para ele. Não é? Pegando como eixo de referência, e aí eu acho que existe um postulado básico. Tudo tem postulado. Por exemplo, o postulado de Euclides. Existe a reta, o ponto e o plano. Ou eu admito que exista o ponto, a reta e o plano, ou não existe geometria, não existe engenharia. É postulado, não tem como provar, é a priori. Então, existem alguns postulados que são fundamentais. Tá? Esses postulados são o amor, a verdade. Esses postulados são a vida, a valorização da vida em todas as suas formas de manifestação. Esses são postulados básicos. A solidariedade, todos os movimentos da natureza, de cooperação. Não é? Esses são postulados básicos.
Não tem prova científica, é a priori. Não é? A solidariedade. Eu não posso abdicar disso. A verdade, a simplicidade, o amor. Não é? Isso a gente precisa de sustentar. Então, quando o paciente está se distanciando desse processo, desse eixo básico, desse postulado básico, né? Por exemplo, pensou em atentar contra a vida, por exemplo, ele está autodestrutivo, ele está destrutivo para com relação às pessoas, ele está pessimista, ele foge dos postulados básicos da vida. Não é? Eu acho que essas coisas a gente tem que ter uma percepção pelo bom senso. Não é? Então, isso daí é uma questão. São postulados básicos da vida. Não é? Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, vamos continuar, então, o nosso raciocínio? Bom, aí eu perguntaria para vocês o seguinte. Quando a gente fala em espiritualidade, existem questões axiológicas, tá? Que são essas questões de valores, não é? O amor, a solidariedade, são questões axiológicas, são valores. Amor à vida, não é? Amor ao próximo, não é? Respeito às diversidades. Então, são essas. Bom, e aí? Existem as questões fenomenológicas. Immanuel Kant, o filósofo, ele dizia que eram o númenos, que é essa parte axiológica, e o fenômeno, que é a manifestação. Então, existem os fenômenos espirituais. Não é? E isso é uma questão, é um tema também. Não é? Como é que você sabe que a pessoa apresenta fenômenos ou sintomas ligados à fenomenologia espiritual? Seria uma pergunta, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde na medicina você encontra referência a sintomas espirituais? Vamos lá. Não precisa de saber, pode ser uma opinião sua. Aonde você acha que tem na medicina referência a sintomas espirituais? Vamos lá, gente. Delirium, alguém falou lá. Ah, interessante esse. Mas e uma referência direta a fenômenos espirituais? Tá, vocês vão fazer uma pesquisa agora e vão me colocar no chat o que vocês encontraram. Fazer a pesquisa CID-10, Código Internacional de Doenças, número 10. Eu vou pegar o 10 porque a gente está mais habituado. Letra F de faca, 44.3. O que vocês encontram? Põe aí no chat. CID-10, Código Internacional de Doenças, número 10. F de faca, 44.3. F possessão, professor? Vamos? Alguma coisa? Possessão? Estados de transe e depossessão. É um diagnóstico médico. Como é que você faz esse diagnóstico? Licença, eu já trabalhei num CAPS e a gente brincava, assim, tipo, entre nós, profissionais, assim, que, que um de nós, hoje eu tô com eu tô com CID de possessão. Mas eu nem imaginava o que seria, assim. Então, essa é uma questão. Como é que você... Porque você pode, inclusive, sem entender essa fenomenologia espiritual, você pode errar um diagnóstico. Não é? Por exemplo, como é que os estados de transe e de possessão compõem com a esquizofrenia, com o transtorno bipolar, com a depressão, com a ansiedade, com a dor crônica, com a psicossomática? Como é que compõe? Como é que você avalia clinicamente isso? Vocês vão fazer outra pesquisa. Esse não precisa ser para agora, porque vocês vão ler um texto um pouco maior.
Vocês vão procurar DSM-5, DSM, M de macaco, DSM-5, e vão procurar transtorno dissociativo de identidade, para vocês estudarem fenomenologia espiritual na clínica. Transtorno dissociativo de identidade no DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria. Dá para pegar em PDF esse livro. Essa é a lição de casa, depois vocês procuram para debater. Tá? Se o Ricardo quiser, a gente pode fazer um seminário sobre esses assuntos, porque para falar sobre estados de transe e de possessão, seria um seminário próprio para isso. Adoraria, professor, lógico. Nossa, já está convidado. Não é? Porque aí o pessoal estuda o assunto para a gente poder debater e ver como é que isso pode ser abordado com relação ao paciente, como que se faz esse diagnóstico. Entendeu? E, às vezes, esse é uma chave de ouro, viu? Aquele caso que não está evoluindo bem, que você não está entendendo, que não resolve, tal, e às vezes falta essa chave de ouro. E aí fala, pô, como é que eu vou lidar com isso? E como é que as medicações interagem com esse processo? Entende? Tá? Então, isso daí é lição de casa e uma proposta, se vocês quiserem fazer um seminário sobre esse assunto, para vocês aprenderem a observar o paciente por um ângulo que a medicina já traz. Como é que eu faço para entender isso? Naturalmente, o texto do DSM-5, ele é um texto que, às vezes, exige um certo olhar mais apurado para entender certos aspectos. Mas aí eu explico para vocês na ocasião, para ficar fácil. Tá? Porque, às vezes, eu que já estou olhando há algum tempo, é como um jogo de 7 erros, que você vê fácil, que se você já conhece, não é? E, às vezes, você vai ler o texto e não consegue ainda fazer uma síntese dos pontos importantes. Depois a gente pode trabalhar isso, não é? E também trabalhar aspectos da descrição no CID dos estados de transe e possessão. Como é que olhar que você tem para isso? Como que você identifica? Como você pode observar o paciente em qualquer área de saúde que você for? Como que você pode observar o paciente por esse ângulo? Que implicações que tem? Isso poderia ser um outro seminário, não é? Se o professor, viu, Ricardo, se você quiser, a gente pode conversar sobre uma possível parceria com a Escola Médica da Unispírito. Opa! Entendeu? Adoraria. Perfeito. A gente pode fazer uma parceria, estudar uma parceria com a Escola Médica da Unispírito, porque aí eu não preciso dar 2 aulas, eu dou uma aula só para Para todo mundo. para o pessoal todo. E outra coisa, havendo o ambulatório escola, a gente pode fazer a imersão de alguns alunos que tiverem interesse. Nossa, estou muito feliz com essa proposta aí, já está aceita. A gente pode conversar, porque eu estou montando na Unispírito. A Unispírito é uma universidade que eu estou criando, que seja um espaço que seja mais tranquilo conversar sobre esses assuntos. Não é? Que, às vezes, no espaço acadêmico, existe uma certa dificuldade até para conversar sobre o assunto. Às vezes o professor ele tem vontade de pesquisar, tem vontade e ele fica inibido com aquele... Fica uma luta com isso, né? Então eu criei um espaço onde é natural a gente estar conversando sobre esses assuntos. E fica uma proposição. Mas eu queria fechar com vocês com uma pergunta. Eu vou fazer primeiro a pergunta e depois eu vou explicar. Qual é a diferença entre diagnóstico e classificação? Isso vale para qualquer área, não só a medicina, mas qualquer área de saúde. Qual é a diferença entre diagnóstico e classificação? Não precisa de me dar resposta de livro, pode colocar o que você pensa. Nenhuma ideia aí, gente? Talvez diagnóstico seria, tipo, o que a pessoa tem, e classificação seria a possibilidade de ter várias coisas.
Olha, você falou uma coisa que de alguma forma tem uma verdade, porque você só estabelece conduta se tiver diagnóstico. Um bom diagnóstico leva a conduta. Um diagnóstico que não leva a conduta nenhuma não é um bom diagnóstico, não é? Diagnóstico depende de mais fatores para serem concluídos. Você está inserindo no diagnóstico. É verdade, também é verdade. Né? Diagnóstico é focado para o tratamento, é verdade também. Então, é o seguinte, o CID-10 é uma lista de classificações. Então, todos aqueles nomes do CID-10 são classificações. Quer ver uma coisa? Por exemplo, depressão é uma classificação. Bom, então depressão não é um diagnóstico? Não, é uma classificação. Gastrite é uma classificação, não é um diagnóstico. Bom, mas o que é diagnóstico, então? Não é? TDAH não é diagnóstico, é classificação. É o seguinte, primeira regra, classificação, ela é genérica e estática. Diagnóstico é pessoal e dinâmico. Então, o que é um diagnóstico, por exemplo? Depressão não é diagnóstico. O diagnóstico é como aquela classificação, depressão, funciona naquela pessoa. E uma pessoa, ela tem domínios biológico, psicológico, social, ambiental, funcional e espiritual. Então, você tem que plotar aquela classificação nas dimensões de uma pessoa para particularizar para aquela pessoa e aí você tem um diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele envolve uma multiplicidade de conceitos a respeito do processo que a pessoa está passando de sofrimento. Não é? O que é funcional? Vamos lá, perguntar para vocês. O que é o domínio funcional? Diz respeito ao quê? Ó, lição de casa. Vocês vão procurar Código Internacional Funcional, CIF. Não tem o CID? Tem o CIF. Vou dar um exemplo, um caso real. O paciente trabalhava na Motorola, fazendo a logística dos executivos no mundo. Ele ficava em casa, no computador, precisava reservar hotel, porque o executivo ia viajar para a China, para os Estados Unidos, avião, tudo, ele fazia essa logística, do mundo todo. E ele estava trabalhando e ele teve um AVC e ficou afásico. Não conseguia mais falar. Mas aquilo foi uma emergência. A família chamou ambulância. Foi para o hospital. A ambulância teve um acidente de trânsito. Bateu e ele foi arremessado para fora da ambulância. Ele ficou tetraplégico. Ele chegou no hospital tetraplégico e afásico. Bom, o pessoal da fonoaudiologia trabalhou um computador que, pelo movimento dos olhos dele, ele podia escrever. Era uma tela sensível ao movimento dos olhos e ele é muito usado na esclerose lateral amiotrófica. Ele voltou a escrever e um programa transformava o que ele escrevia em voz. Ele voltou a trabalhar na Motorola, na mesma função. Se você olha pelo ponto de vista funcional, ele está legal? Tá. E do ponto de vista do CID, ele é um afásico tetraparético. Não é? Isso daí... E qual é a relação com o espiritual isso? Essa é uma experiência que eu tive lá na Unifesp. O seguinte, nós fizemos uma experiência com pacientes com miastenia graves. 3 meses passaram por uma assistência espiritual universal. Era uma reunião que a gente fazia e cada semana um fazia uma oração do seu jeito. E depois a gente conversava sobre a razão da vida, sobre Deus, sobre uma série de coisas, cada um respeitando o seu jeito,
com amorosidade. E depois o pessoal decidiu que ia ter imposição de mãos. Era reiki, era jorei, era bênção, era passe, cada um chamasse do jeito que quisesse. E fizemos, 3 meses. Aí, depois de 3 meses, os pacientes foram perguntados se eles melhoraram. E a resposta era sempre assim: doutor, melhorar mesmo eu não melhorei, mas engraçado, eu tô conseguindo pegar ônibus. Doutor, o senhor sabe que eu voltei para a faculdade, que eu estou conseguindo pegar o metrô? Mas engraçado, continua igual. Eu continuo com a minha astenia. Então, não houve melhora do CID, houve melhora funcional. E, às vezes, a melhora espiritual é no aspecto funcional. Doutor, eu continuo tendo as mesmas coisas, mas eu estou entendendo melhor. Estou conseguindo lidar melhor. Houve melhora funcional. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Não é? Então, veja, o diagnóstico, ele é como está funcionando a pessoa. Não basta você dizer um nome, uma classificação, senão você vai tratar a pessoa não pela singularidade dela. Você não vai fazer uma estratégia de tratamento pela singularidade dela. Você vai fazer uma... Para você fazer essa estratégia, você precisa do diagnóstico. Outra pergunta. Você já viu um médico fazendo diagnóstico? Ou você acha que os médicos que você viu não fizeram efetivamente um diagnóstico? A gente precisa ou não precisa melhorar o ensino na faculdade? Entende? Porque não é possível um diagnóstico sem particularizar para aquela pessoa. Então, não é possível um diagnóstico sem que reconhecer que você está diante de uma pessoa singular. E isso, a gente volta para a flor que você recebeu. Sabe? Pode ser um paciente atrás do outro, igual o outro, mas não é. É a dona Joana, é o seu João, é fulano de tal. Se você não enxergar isso... Quer ver uma história curiosa? Eu estava em África, em Angola, e fui visitar uma zona de guerra. E lá tinha um hospital do sono. O hospital do sono é porque lá, diferente do Brasil, que tem o Trypanosoma cruzi, com a doença de Chagas, a doença de Chagas ela tem um tropismo pelos plexos nervosos. Mas a doença de Chagas não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, ela vai afetar o plexo cardíaco, os plexos gástricos e tal. Lá existe uma doença, uma tripanossomíase, que é a tripanossomíase africana, pela mosca tsetse, cujo protozoário ele transfixa a barreira hematoencefálica. Então, afeta o cérebro, na área mesencefálica, no sistema reticular, e a pessoa tem um sono eterno. Então, era uma enfermaria com pessoas no soro, tomando medicação para protozoário, tentando matar o protozoário, mas onde o protozoário avançou, ficava lesão e ficava aquela doença horrível. Pessoas deitadas, dormindo eternamente no soro. E os médicos que estavam cuidando do hospital eram médicos de Kinshasa. Kinshasa é do Congo. Era uma região de fronteira do Congo, e esses médicos, que tinham uma sabedoria extraordinária, que pessoas... eu fui falar sobre espiritualidade. E eles falaram, como é que nós vamos ver a espiritualidade nesses pacientes que estão com tripanossomíase africana, doença do sono? Vamos lá, vamos na enfermaria. E tinha uma mocinha, um leito lá com a mocinha, que eu elenquei, vamos ver essa paciente, ela estava dormindo. Aí eu mexi no pezinho dela assim, ela abriu os olhos. E eu já tinha perguntado o nome dela e falei, Joana. Quando eu falei Joana, ela abriu um sorriso imenso. Aí eu falei, Joana, eu sou o Dr. Sérgio do Brasil, eu vim te visitar. Aí ela acordou e sentou no leito. Pronto, espiritualidade é você chamar a pessoa na sua singularidade. E aquilo fez ela levantar. Não foi nem
a quimioterapia que ela estava passando? Foi simplesmente eu falar, Joana. Então, a espiritualidade é você alcançar a essência da pessoa singular. E isso é a matriz do diagnóstico. Se você seguir essa sequência das dimensões de uma pessoa, como funciona nela, você vai no diagnóstico e você vai ter que chegar na pessoa. A medicina, na sua doutrina médica, a medicina já traz esses caminhos, né? Olha lá, o Thaleson está falando. O INSS faz muito isso, né? A pessoa pode até ter um diagnóstico pelo CID, mas o que eles avaliam muito é a funcionalidade, tipo, quanto aquilo realmente atrapalha a pessoa de trabalhar e fazer as coisas do dia. Aí voltado para o trabalho, não é? Mas a gente pode também pensar no propósito, não é? Porque funcionalidade não é só o trabalho. Funcionalidade é você realizar o seu propósito. E às vezes o trabalho pode não ser a representação da funcionalidade na medida que está fora do seu propósito. E ele passa a te adoecer. Faz sentido? Não é? Então, funcionalidade não é o trabalho, mas é o propósito. É a sua capacidade de realizar aquilo que está dentro da sua vocação e aptidão e que está dentro do seu propósito. Se nesse momento você não está trabalhando dentro do seu propósito, mas que você esteja na busca de acertar esse rumo. Então, quando a gente fala funcionalidade, não é a funcionalidade pelo olhar da empresa, é a funcionalidade pelo olhar da tua vida. Faz sentido essa concepção? Não é? Isso é importantíssimo. Uma vez eu recebi um executivo da Pfizer muito deprimido. Mas era uma depressão reativa a uma situação. A empresa fizera um teste psicológico e ele tirou nota baixa no teste psicológico. Então ele veio me procurar dizendo, eu sou psiquicamente um fracassado. Falei, por quê? O teste ele media competitividade, que era a qualidade que a Pfizer queria do seu funcionário. E ele era uma pessoa compassiva. Ele era uma pessoa de dar a vez por outro. Ele era uma pessoa ética, ele não era uma pessoa competitiva, ele era colaborativo. Então ele tirou nota baixa. Mas isso era ruim para a empresa. Não não era ruim para ele. Falei, não, esse teste psicológico, ele tem um viés de interesses da empresa. Tira isso, vamos avaliar você, o seu propósito, o jeito que você é e é como a vida está te chamando. Então, funcionalidade não é uma coisa para ser trabalhada de acordo com o interesse da empresa, mas de acordo com o interesse dos propósitos da pessoa. Mas, às vezes, pode ser que acaba sendo esse olhar que é, na verdade, um viés a respeito do que significa funcionalidade. Tá? Você quer ver, por exemplo, uma vez nós estávamos na fisioterapia, lá na Unifesp, e um paciente, ele não conseguia vamos dizer assim, manejar os equipamentos e etc., estava sendo difícil para ele. E a professora da fisioterapia perguntou para ele várias perguntas sobre o que ele gostava de fazer, e ele era esportista do boxe. Ele tinha como hobby o boxe, esportista. O que ela fez? Ela adaptou a fisioterapia dele para boxe. E, pasmem vocês, ele foi ótimo, porque ele encontrava propósito naquilo. Tinha significado para ele. Então, a funcionalidade não é só trabalhar o que a empresa quer, é trabalhar de acordo com aquilo que traz, que brilha seus olhos, que traz o seu coração. E isso é verdadeiramente uma funcionalidade. Não é? Ricardo, eu pensei em trazer isso e ficar com a promessa da gente avançar sobre a fenomenologia espiritual e a clínica. Perfeito, professor Sérgio. Excelente e gostei muito da proposta. Já quero fazer essa parceria aí. Gostei muito. Estou feliz. E a aula é excelente, uma profundidade enorme, uma reflexão extremamente importante para a gente. É exatamente isso que a gente queria. Que beleza, Ricardo. Você gravou a aula? Gravei a aula e mando depois para você a aula gravada. Estou gravando aqui, está sendo gravada ainda.
Se vocês quiserem fazer uma inteligência artificial com os tópicos da aula, para fazer uma apostilinha é uma coisa bacana, porque são vários tópicos de entendimento do espiritual. Porque vocês podem desenvolver esses temas, eu só dei uma pincelada por cima. Muito bom. Você sabe Vamos. uma coisa legal, Ricardo, que eu acho? Existe um beabá de espiritualidade que naturalmente você conhece, mas eu só estou reforçando, que é muito bom para os alunos do primeiro ano que vão entrar e não tem, por exemplo, se vai conversar com o paciente, ele não sabe clínica, não sabe nada e fica constrangido, não é? São os questionários de espiritualidade que o Koenig trabalha. Muito Sabe? bom. Não conhecia, não. Esse livro aqui é um livro do Harold Koenig que foi editado pela editora Fé. Depois, eu não sei se ele ainda está à venda, mas ele é uma apostilinha. Espiritualidade no cuidado com o paciente. Por quê, como, quando e o quê? Não é? Ele é uma cartilhinha e você pode usar um questionário, o FICA, por exemplo, que o aluno vai usar com o paciente, ele tem um motivo para conversar com o paciente. E não precisa conhecer clínica, né? O Harold Koenig, ele é da Universidade de Duke, ele esteve no Brasil a convite nosso há muitos anos atrás, e ele fez a formação dos pesquisadores, por exemplo, o Alexandre Moreira foi aluno do Koenig, entendeu? E então é um beabá muito legal porque assim, você imagina que um aluno, primeiro ano, ele fica constrangido de como é que eu vou abordar o paciente? Eu sou só um estudante, mas se ele vai com um questionáriozinho da espiritualidade, ele tem um motivo para conversar com o paciente e vai quebrando as barreiras e os receios de lidar com o paciente a partir dessa iniciativa, não é? Eu acho muito legal, porque você dá uma motivação, uma direção, não é? Tem questionário, esses questionários de espiritualidade, e aquilo ele vai, de uma forma mais segura, conversar com o paciente sobre um assunto que é uma matéria da área da saúde, uma matéria da medicina. É uma sugestão. Perfeito, é excelente. A maioria o pessoal da medicina aqui são calouros, viu? Eles estão entrando agora. É É o perfeito. ideal, o calouro, ele tem ele se sente capaz, porque é uma forma de se sentir capaz de uma primeira abordagem do paciente, que é o universo da base de crenças do paciente. São perguntas que motivam o paciente a conversar com o médico sobre o seu universo de crenças. Muito bom, excelente, professor Sérgio. Então, vamos conversar para fazer essa parceria aí, a gente tem interesse, sim. Excelente, eu volto a te falar, depois eu Tá. peço para minha assistente te dar o meu contato, para a gente trocar ideias, ver como é que é possível a gente somar nesse sentido, não é? Perfeito, Tá. tá ótimo. Agradeço muito a excelente aula, Obrigado, muito obrigado obrigado. pela disposição aí, por ter aceitado o nosso convite e pela excelente aula, pela excelente exposição e a profundidade, a reflexão foi extremamente importante. Tenho certeza que todos adoraram aqui. Teve uma pergunta que eu não respondi aqui. William Reich conversa com nossos assuntos na área da bioenergética, não é? Então, é muito interessante também. Tudo isso junta, né? Essas peças se juntam todas. Gente, muitíssimo obrigado, estou à disposição. Foi uma alegria poder conversar com vocês sobre um assunto que eu aprecio tanto e eu acho tão importante na medicina. E vou aqui me despedindo de vocês. Muito Tá obrigado. ótimo. Muito obrigado, professor Sérgio. Tudo de Até. bom. Até. Tchau, obrigada.